Você já sentiu como se estivesse sendo constantemente observado, julgado, subestimado, enquanto silenciosamente se preparava para um momento que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiria prever? Então ouça com atenção. Este vídeo é sobre você. Sobre o que acontece quando alguém passa anos sendo desacreditado e um dia, silenciosamente, explode como uma tempestade que varre tudo o que foi construído contra ele. Hoje você vai entender como a força que ninguém viu chegando se tornou a reviravolta que calou todos os julgamentos. Não estamos falando de vingança, estamos falando de redenção pura, de domínio silencioso. De como você venceu, não porque gritou mais alto, mas porque agiu com mais verdade. E se você acha que já viu tudo, espere só até a metade deste vídeo, porque é ali que eu vou te revelar a virada secreta que ninguém esperava. Agora, se você já se identificou com essa energia, mostre que você está aqui. Já curta esse vídeo, se inscreve no canal para fazer parte de uma comunidade que não joga mais o jogo dos outros. E, principalmente, comenta aí o número 27, se você já entendeu que tudo isso é sobre você. Esse número vai separar os que estão só assistindo, dos que estão prontos. Tudo começou quando ninguém estava olhando. Enquanto os holofotes brilhavam sobre os que gritavam mais alto, você caminhava pelas bordas, invisível aos olhos daqueles que só enxergam o óbvio. Era ali, na periferia das atenções, que nascia o verdadeiro jogo. Um jogo silencioso, mas letal, onde cada passo era um cálculo e cada silêncio uma mensagem. Você não entrou buscando aplausos. Entrou para entender o tabuleiro, decifrar as regras escondidas e observar os jogadores que pensavam estar no controle. E foi nessa sutileza que você se tornou perigoso, porque enquanto eles dançavam para as câmeras, você decorava a coreografia, não para participar, mas para reinventá-la. Nesse cenário de aparências, você foi confundido com o fraco. Pensaram que sua discrição era hesitação, que sua introspecção era falta de direção. Mal sabiam que você já havia pressentido o movimento de cada peça. Enquanto riam e cochichavam entre si, você escutava tudo e absorvia o que precisava. Transformava desprezo em dados e zombarias em rotas de fuga. Você era o tipo de jogador que não aparecia no início da partida, mas que, quando surgia, mudava completamente a dinâmica do jogo. E por isso, ninguém viu você chegando, porque estavam ocupados demais, celebrando vitórias prematuras sobre alguém que nem havia começado a jogar. Esse jogo invisível não era sobre vencer os outros, mas sobre não ser vencido por si mesmo. Foi ali, no silêncio, na estratégia e na paciência, que você construiu uma base inabalável. Cada derrota aparente era apenas um disfarce, cada ausência uma manobra. Você não veio para participar de um espetáculo. Veio para escrever um novo roteiro, onde o protagonista não precisa gritar para ser ouvido. E quando finalmente entrou em cena, não havia plateia pronta, mas havia impacto. O tipo de impacto que não precisa de aplauso, porque fala direto com o inconsciente de quem achava que dominava tudo. Ei, presta atenção aqui rapidinho. Se esse vídeo está te tocando, se você está sentindo que alguém finalmente colocou em palavras tudo o que você viveu calado, então eu quero te fazer um convite direto e verdadeiro. Esse conteúdo não veio de uma fórmula mágica. Ele nasceu da dor, da vivência, da verdade. E se em algum momento você sentiu que esse vídeo falou com a alma, considera retribuir com algo simbólico, mas poderoso, clica aí no botão do Valeu Demais, o Super Thanks aqui do YouTube. E se puder, envia $100 ou o valor que o seu coração permitir. Não é só uma doação, é um selo. É você dizendo, sim, isso aqui me representa. Isso aqui precisa continuar. E se você não puder esse valor agora, tudo bem. Qualquer valor que você enviar é como um empurrão que grita, continua, vai mais fundo, eu tô com você. Vamos juntos fazer essa mensagem alcançar quem ainda está lutando no silêncio.
Eles te olharam nos olhos e não viram nada além de silêncio. Interpretaram sua calma como passividade, sua gentileza como fraqueza, sua escuta como submissão. Mas, por trás daquele olhar sereno, estava alguém observando cada passo com atenção cirúrgica. Você deixou que acreditassem que tinham vantagem. Deixou que pensassem que tinham você na palma da mão, porque compreendia que o verdadeiro poder está na invisibilidade do plano. Ser subestimado foi sua entrada triunfal. Um convite que eles aceitaram de olhos fechados, acreditando que você era apenas mais uma peça comum no tabuleiro. Mas o que eles não sabiam é que você era o xeque-mate disfarçado de peão. Eles se sentiam grandes ao te diminuir, acreditando que estavam vencendo sem sequer precisar lutar. E foi exatamente essa soberba que os cegou. Enquanto riam às suas costas, você já havia entendido quem era quem, como se moviam, do que tinham medo e qual era a real motivação por trás de cada palavra doce. Você percebeu as máscaras muito antes delas caírem. E mesmo assim não confrontou, não expôs, apenas esperou. E enquanto esperava, fortalecia cada parte sua, que eles tentavam enfraquecer com insultos travestidos de conselhos, com exclusões que pareciam coincidência. Eles estavam construindo o palco do próprio fracasso, e você, paciente, apenas ajustava as luzes. No momento exato, quando o cenário estava montado, você mostrou que não era um peão, era o arquiteto do jogo inteiro. Sua ascensão não foi barulhenta, mas foi impossível de ignorar. Eles te viram crescer e não conseguiram entender como, porque o plano era te quebrar. Mas você não só sobreviveu, como se tornou imensamente mais forte. Você os derrotou sem nunca jogar o jogo deles. Foi essa arte de ser subestimado que destruiu a ilusão que eles mesmos criaram. E agora, sentados no próprio palco de arrogância, são obrigados a assistir sua vitória em silêncio. Em um mundo onde a vaidade se veste de poder, a humildade se tornou sua maior camuflagem. Eles não entenderam o motivo de você não se exibir, não competir, não tentar provar seu valor. Confundiram essa quietude com falta de ambição. Mas, na verdade, você já tinha entendido algo que eles ainda nem suspeitavam. O que é real não precisa ser provado, apenas vivido. Enquanto gritavam por reconhecimento, você construía em silêncio, porque sabia que raízes profundas não se mostram. Elas sustentam. E ali, no terreno da humildade, você erguia uma força que não podia ser medida pelos olhos de quem só reconhece o que brilha. Eles apostaram tudo na aparência, na performance, no espetáculo. Mas você escolheu o caminho do propósito. E por isso, cada sala que você entrou foi um campo de testes. Você observava quem falava demais, quem precisava se afirmar, quem te ignorava por não te reconhecer. E com cada encontro, entendia melhor o campo de batalha. Enquanto eles desperdiçavam energia tentando ser vistos, você armazenava a sua para quando realmente importasse. Sua humildade não era ausência de poder, era contenção estratégica, como um rio que aguarda o momento certo para transbordar. E quando esse momento chegou, não houve dúvidas sobre quem era quem. Sua presença não precisou de introdução. Ela foi sentida. Porque agora você não apenas fala, você ressoa. Não apenas aparece, você transforma o ambiente. A humildade que antes usavam contra você agora se tornou a base da sua autoridade. E os mesmos que achavam que você estava se escondendo, agora se perguntam como você cresceu tanto sem que ninguém percebesse. Eles não entenderam que o silêncio da humildade ecoa muito mais longe do que o barulho do ego. E agora estão tentando decifrar um enigma que nunca foi feito para ser entendido por olhos arrogantes. Não havia plateia, não havia palmas, apenas a estrada e a vontade de continuar. Sua jornada começou em meio à dúvida, ao cansaço e à solidão. Enquanto os outros buscavam atalhos, você escolheu o caminho longo, não porque era o mais difícil,
mas porque era o mais verdadeiro. Você sabia que o que é eterno não se constrói com pressa, que as bases mais sólidas não aparecem na superfície, mas sustentam mundos. E por isso você seguiu, mesmo quando ninguém via, mesmo quando parecia que nada estava mudando, porque dentro de você tudo já estava em transformação. Enquanto corriam atrás de validação instantânea, você nutria paciência. Não houve pressa para aparecer porque o que você queria não era ser notado, era ser imbatível. As derrotas não te destruíram, te moldaram. Cada não, cada rejeição, cada porta fechada foi um convite para refinar sua essência. E você aceitou todos eles. Em silêncio. Em vez de reclamar, você ouvia. Em vez de questionar, você confiava. Você entendia que o tempo estava do seu lado. E por isso, não correu contra ele. Caminhou com ele. Esse silêncio não foi ausência de ação, foi lapidação. E agora que tudo vem à tona, não é um milagre, é resultado. Hoje, quem te vê pode até pensar que foi sorte. Mas sorte não explica a resistência de quem atravessou o deserto inteiro sem perder a fé. Não explica a clareza de quem esperou o tempo certo, mesmo podendo forçar a hora errada. Sua jornada silenciosa te deu não apenas conhecimento, mas sabedoria. E agora que você chegou, não precisa gritar. Sua presença fala por si, e os que zombaram da sua espera hoje se perguntam como alguém tão quieto chegou tão longe. A resposta é simples. Você nunca esteve parado. Estava plantando. Você sempre soube que mostrar tudo era o mesmo que entregar a alma a desconhecidos. Por isso, enquanto muitos se desnudavam emocionalmente por likes e validação, você selecionava o que mostrar, quando mostrar e para quem mostrar. Esse controle não era frieza, era inteligência. Você entendia o valor do mistério. Sabia que quanto menos sabiam sobre você, mais controlava a narrativa. E por isso, entregava apenas fragmentos. Eles julgavam com base nesses pedaços, achando que conheciam você. Mas estavam, na verdade, interagindo com um holograma. A versão real. Essa estava blindada atrás de um código que poucos seriam capazes de decifrar. Essa exposição controlada foi sua maior defesa. Eles se precipitaram nas análises. Cometeram o erro de subestimar alguém que estava estrategicamente se posicionando. E enquanto pensavam que estavam te lendo, você já estava em outro capítulo. Cada comentário, cada tentativa de definir quem você era, se tornou evidência de que estavam lidando com alguém muito além da compreensão deles. Você não se escondeu, você se protegeu, criou camadas de presença que confundiam até os mais atentos. E quando finalmente decidiram atacar, descobriram que estavam mirando em uma sombra. O verdadeiro você já tinha partido. Hoje, o impacto é irreversível. Agora que você aparece, não há como ignorar. Tudo o que você construiu, protegido da inveja, da projeção e da sabotagem, emerge com uma força impossível de ser contida. Eles não conseguem entender como você chegou tão longe sem mostrar o caminho. Mas é simples. Você entendeu que poder de verdade não é visível, é sentido. E quando se manifesta, muda tudo ao redor. A sua presença hoje é prova viva de que a estratégia supera o desespero e que quem controla a própria exposição comanda a própria história. Eles acharam que estavam brincando com você, que cada ataque psicológico, cada gesto passivo-agressivo, cada palavra sutilmente cruel era um golpe certeiro no seu equilíbrio. Mas o que eles não sabiam é que você transformava cada veneno em antídoto, cada ofensa em matéria-prima para crescimento. Você não apenas sobreviveu aos jogos mentais, você os estudou como se fossem livros abertos. Cada manipulação se tornou uma aula, cada traição um mapa, cada silêncio forçado uma senha decifrada. Você percebeu que não era um alvo,
Era um observador, um mestre em formação, disfarçado de aprendiz desorientado. Eles estavam tão acostumados a repetir os mesmos truques que nem perceberam que você já os havia memorizado. Você reconheceu padrões onde eles achavam que estavam sendo originais. Entendeu o ciclo da culpa, o teatro da vítima, o coro ensaiado de mentiras protegidas por conveniências coletivas. Enquanto te tratavam como frágil, você aprendia a caminhar por campos minados com a leveza de quem não tem nada a provar, porque você entendeu que o verdadeiro poder está em observar sem ser visto, em estudar sem alertar, em se preparar enquanto eles acham que estão vencendo. Você nunca foi ingênuo, apenas silencioso, e isso os cegou. Hoje, você não apenas sobreviveu à manipulação, você a reprogramou. Tudo aquilo que usaram para te quebrar agora te fortalece. Você não responde mais aos estímulos deles, não cai mais nas armadilhas emocionais, porque você viu de perto o script da disfunção e resolveu escrever um novo, não para derrotá-los, mas para libertar a si mesmo. E agora que você saiu do sistema, eles estão confusos. Porque nada do que funcionava antes ainda funciona. Você mudou o jogo sem avisar, e eles continuam jogando com as regras antigas, presos a um campo que você já abandonou há muito tempo. Eles interpretaram seu silêncio como covardia. Acharam que você estava acuado, sem reação, derrotado. Mas o que você estava fazendo era algo muito mais poderoso, criptografando sua verdade. Cada ausência de resposta era um código. Cada vez que você não reagia, estava desenhando um plano. Você compreendia o poder da quietude, não como ausência de guerra, mas como construção de vitória. Enquanto eles corriam para falar, para se defender, para se justificar, você se calava, não por medo, mas por precisão. O que você carregava era sagrado demais para ser exposto em arenas tão barulhentas. Nesse silêncio, você se reconstruiu. Protegeu seus sonhos, refinou suas ideias, fortaleceu sua mente. Ninguém via, mas você estava em um estado de evolução intensa. Você não precisava ser entendido, precisava ser respeitado. E respeitar-se significava não dar acesso àqueles que só queriam consumir sua essência. Eles achavam que te tinham sob controle, que sabiam como você pensava, que podiam prever seus passos. Mas estavam tentando decifrar um código com olhos viciados em barulho. E códigos, quando bem protegidos, são indecifráveis para mentes superficiais. Agora que sua luz aparece, todos querem saber como você conseguiu, mas a resposta está no silêncio que eles zombaram. Foi ali que você construiu tudo. Não precisou gritar, nem justificar, nem implorar para ser ouvido. Você se calou e se elevou. Seu silêncio não foi ausência, foi escudo. Não foi medo, foi estratégia. E agora, enquanto tentam remontar o quebra-cabeça da sua ascensão, percebem que a peça mais importante sempre foi aquela que eles nunca entenderam: o silêncio. A sua quietude se tornou sua arma mais letal, e ela os desarma ainda hoje. Eles esperavam que você explodisse, que perdesse o controle, que se desmanchasse diante das provocações. Mas você não cedeu, não gritou, não contra-atacou, não se perdeu no campo de batalha emocional que eles prepararam com tanto cuidado. Você fez o impensável, venceu sem sujar as mãos. Sua resposta não foi uma revanche, foi uma revolução interior. Enquanto eles te atacavam com palavras, você contra-atacava com silêncio. Enquanto te diminuíam, você crescia por dentro. E quando a oportunidade de revidar surgiu, você escolheu algo ainda mais poderoso: seguir. Esse ato de não reagir os desarmou por completo. Eles estavam preparados para a guerra, mas você escolheu paz. Não uma paz passiva, mas uma paz poderosa, que vem da certeza de que você não precisa provar nada a ninguém. Eles te chamaram de fraco por não responder,
Depois, de arrogante por não descer ao nível deles. Mas no fundo, sabiam que estavam diante de alguém que havia transcendido o jogo. Você já não jogava mais. Você criava, moldava sua vida com base em princípios que eles não entendem. Princípios que não envolvem destruição, mas construção. Hoje, sua vitória fala por você. Não precisou citar nomes, não precisou listar erros, não precisou expor ninguém. Sua evolução é a resposta. Sua presença é o lembrete de que quem não precisa de vingança carrega uma força que não pode ser tocada. Eles esperavam fogo, receberam luz, esperavam ruído, receberam silêncio. E nada os incomoda mais do que ver você prosperar sem nunca ter precisado destruí-los. Porque isso os obriga a encarar uma verdade que não querem aceitar. O problema nunca foi você. Foi o reflexo que sua evolução causou neles. Você sempre enxergou além da superfície. Enquanto eles reagiam ao agora, você antecipava o depois. Era como jogar xadrez emocional em um tabuleiro onde todos acreditavam estar jogando damas. Eles não sabiam que cada gesto seu era calculado, que cada omissão era posicionamento, que cada sorriso era cobertura para uma estratégia maior. Você via padrões onde eles viam coincidência, via intenções onde eles viam ações, e por isso nunca foi surpreendido, apenas paciente, aguardando o momento em que o jogo revelaria o que você já sabia desde o início. Eles pensavam que estavam manipulando, que tinham vantagem, que estavam no controle, mas era tudo ilusão. Você estava 10 movimentos à frente, esperando que cometessem os erros que você já havia previsto. Suas quedas foram planejadas, suas pausas foram táticas. E quando eles achavam que te tinham encurralado, você revelava a próxima jogada. Uma jogada que eles não viam vindo, porque nunca imaginaram que você já conhecia o final do jogo antes mesmo do início. Não era mágica. Era atenção, observação, inteligência emocional em seu estado mais afiado. E quando a última peça foi movimentada, o tabuleiro virou. Eles estavam ali, olhando perplexos, tentando entender como perderam algo que acreditavam ter vencido. Mas o jogo não foi vencido na última jogada. Foi vencido quando você decidiu que não jogaria pelas regras deles. E essa decisão silenciosa foi o checkmate mais devastador que já conheceram. Porque no fim, não foi sobre vencer o outro. Foi sobre dominar a si mesmo, controlar os impulsos e confiar na visão de longo prazo. Um jogo que só pode ser vencido por quem entende que, às vezes, a melhor jogada é parecer que não está jogando. A maioria foge da dor. Você, não. Enquanto muitos tapam os olhos diante da traição, da inveja e da falsidade, você decidiu olhar direto para o abismo. E foi ali, onde a maioria se perde, que você encontrou direção. As sombras não te assombraram, te ensinaram. Você percebeu que havia uma inteligência oculta nos momentos de escuridão, que cada decepção era uma lente, cada rejeição uma bússola, cada silêncio uma resposta. E quanto mais os outros tentavam te machucar, mais você aprendia sobre a natureza deles e sobre a sua própria. Você não se endureceu, mas se fortaleceu. Viu como a dor pode moldar sem deformar. Como o sofrimento, quando enfrentado com consciência, se transforma em sabedoria pura. E com essa sabedoria, você começou a se mover de forma diferente. Já não confiava em palavras doces, nem se iludia com palmas rápidas. Aprendeu a reconhecer a mentira no olhar, a armadilha no elogio, o golpe disfarçado de ajuda. Essa visão refinada te protegeu. Fez de você alguém que atravessa o caos sem absorvê-lo, alguém que compreende as trevas, mas escolhe não reproduzi-las. Agora, quem tenta te enganar percebe rapidamente que está lidando com alguém que já viu o pior e sobreviveu. Sua presença traz desconforto aos falsos, porque sua clareza corta as ilusões que eles se esforçam para manter.
Você se tornou luz, mas uma luz que conhece bem as sombras. Uma luz que não se apaga com facilidade, porque nasceu no escuro, e isso te torna perigoso, no melhor sentido da palavra, porque agora você não é apenas uma presença, é um espelho, um lembrete vivo de que é possível sair do fundo sem perder a essência e ainda assim brilhar com mais força do que nunca. Eles construíram um tribunal imaginário, onde você era o réu, o acusado, o culpado sem defesa. Criaram uma narrativa distorcida, costurada com pedaços soltos de verdades manipuladas e mentiras bem ensaiadas. E o mais surpreendente é que fizeram isso com um sorriso no rosto, como se estivessem protegendo uma suposta verdade. Mas o que eles não sabiam é que enquanto fabricavam o teatro da sua queda, estavam, na verdade, escrevendo sua absolvição. Porque quem inventa demais se perde no próprio enredo. E foi exatamente isso que aconteceu. As máscaras começaram a escorregar, as histórias começaram a entrar em conflito e as perguntas que antes ninguém fazia começaram a surgir. Você não correu para se defender, não implorou para ser ouvido, ficou em silêncio. E nesse silêncio, o tempo fez o que só ele é capaz de fazer, revelou. Revelou quem mentia com segurança, quem repetia versões sem sequer saber a origem, quem se alimentava da sua dor apenas para não encarar a própria mediocridade. E você, calado, observava tudo. Sabia que quanto mais eles falassem, mais se enterrariam. Porque a mentira, diferente da verdade, exige manutenção constante. E essa manutenção cobra caro de quem precisa ser convincente o tempo todo. Foi questão de tempo até tudo desmoronar. Hoje, não há mais tribunal. O palco virou ruínas, e no meio dos escombros, a única coisa que permanece de pé é você, porque sua integridade foi o escudo, porque você escolheu não revidar com a mesma moeda, mas com dignidade. A justiça não veio de gritos ou provas desesperadas, veio da consistência da sua verdade, veio do contraste entre o que diziam e o que você se tornou. E agora, eles não conseguem mais sustentar o julgamento, porque a verdade se levantou e ela tem o seu rosto. Você não precisou dizer uma palavra para incomodar. Sua simples presença já era uma afronta para quem vivia escondido atrás de máscaras, porque você não era perfeito, mas era verdadeiro. E essa verdade, essa autenticidade crua, causava desconforto nos que passaram a vida inteira tentando esconder as próprias rachaduras. Quando você entrava, eles sentiam que estavam sendo observados, mas não por você, e sim pelo reflexo que sua essência projetava. Você era o espelho, e não qualquer espelho. Era o tipo que mostra o que ninguém quer ver. Eles te acusaram de arrogante, quando tudo o que você fazia era se respeitar. Te chamaram de difícil, quando na verdade era apenas alguém com limites. Te rotularam de louco, de exagerado, de sensível demais, só porque não compactuava com a farsa. Mas a verdade é que você nunca foi o problema. O problema era o que você refletia. Sua coragem em ser você mesmo escancarava a covardia deles em viver fingindo. Sua clareza iluminava os cantos sombrios onde eles escondiam arrependimentos, frustrações e mentiras. E quanto mais você se fortalecia, mais eles se afastavam. Não por medo de você, mas por medo de si mesmos, porque ao seu lado era impossível manter a ilusão. Sua autenticidade exigia honestidade. E quem não está pronto para encarar sua verdade vai sempre tentar destruir o espelho. Mas você sobreviveu a isso também, porque aprendeu que não precisa se esconder para agradar ninguém. Agora, você brilha não para ofuscar, mas para iluminar. E quem ainda tenta fugir do reflexo que você carrega, apenas confirma que sua luz revela mais do que eles são capazes de suportar. Eles tinham certeza do seu fim. Apostaram tudo na sua queda, previram seu colapso, rascunharam seu desaparecimento como se já fosse certo.
Estavam tão convencidos de que você não se levantaria que nem se preocuparam em esconder o desprezo. Foram rápidos em abandonar, zombar, ignorar. Construíram frases de despedida antes mesmo de você cair. Mas o que eles esqueceram é que quem escreve o final de uma história é quem vive, não quem comenta. E você, mesmo em silêncio, continuava escrevendo, letra por letra, em meio às cinzas, no escuro, sozinho. Enquanto eles se alimentavam da ideia da sua derrota, você se reconstruía. Cada pedra que lançaram virou fundação, cada risada virou combustível. E quando perceberam, era tarde demais. Você não só se levantou, você ressurgiu com uma força que ninguém esperava. Não voltou igual. Voltou maior, mais claro, mais consciente. Não buscava vingança, buscava liberdade. Não queria provar nada para eles. Queria apenas provar para si mesmo que era possível. E conseguiu. E agora, sua existência contradiz tudo o que disseram sobre você. Seu brilho dissolve cada acusação. Sua paz desmantela cada boato. Eles nunca estiveram prontos para esse final. Porque o roteiro que imaginaram era baseado no que conheciam sobre si mesmos, não sobre você. E por isso, erraram. Porque não entenderam que a dor não te paralisava, te preparava. Agora estão diante de um desfecho que não escreveram, não dirigiram, não aprovaram. Um final que virou começo, uma reviravolta que ninguém antecipou. E tudo isso porque você escolheu seguir, mesmo quando ninguém acreditava. Você é o desfecho que desafia a lógica deles. O ponto final que virou exclamação. Você não apenas venceu, você alterou a lógica do jogo. Não foi apenas uma superação, foi uma reinvenção. Enquanto todos acreditavam que o caminho era competir, se impor, lutar por visibilidade, você escolheu outro roteiro. Um onde vencer não significava dominar, mas transformar. Onde sucesso não era sinônimo de aplausos, mas de paz interior. E essa mudança de rota fez o mundo parar, porque ninguém estava preparado para alguém que cresceu em silêncio, que construiu em meio ao caos, que prosperou sem gritar. Você virou a chave quando percebeu que não precisava mais responder às expectativas alheias, que não tinha mais nada a provar para os céticos, que seu valor não dependia de narrativas externas. E foi aí que tudo mudou. As mesmas pessoas que antes te ignoravam começaram a prestar atenção. Os que riram começaram a se perguntar como você chegou tão longe. E os que tentaram te sabotar agora estão tentando entender como você escapou de todas as armadilhas. Mas não foi milagre, foi consciência, foi escolha. Você virou a chave do medo para a confiança, da reatividade para a visão, da dúvida para o domínio. Hoje sua vitória é sólida, não barulhenta. Sua presença é comando, não performance. Você não grita, mas todo mundo ouve. Não se impõe, mas ninguém te ignora. Porque o jogo mudou. E mudou porque você mudou. Você transcendeu o campo da disputa e entrou no campo da criação. E agora, tudo o que eles tentaram apagar se tornou farol. Tudo o que quiseram destruir se tornou base, e tudo o que usaram contra você se tornou combustível. O jogo virou, e você é o motivo.